Veio ali a minha preparada, a Luana, parece que veio a irmã Mariana, Amém. a irmã Renata, da igreja quadrangular. Que Deus abençoe vocês. Está ali o diácono do amigo, o diácono regular, o obreiro lá da igreja do congrego. Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Já vou lendo porque o tempo é curto. Diz bem assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Queridos, era inverno quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta para os irmãos na cidade de Roma. Nesta carta, Paulo ele trata de inúmeros assuntos relacionados ao Evangelho. Foram essas cartas que Paulo escreveu para os irmãos da cidade de Roma, que ajudou Martinho Lutero a descobrir que a fé justifica, produzindo assim a reforma da onde nascem os cristãos protestantes. Foram também os argumentos de Martinho Lutero acerca das cartas que Paulo escreveu para os irmãos na cidade de Roma, que mais tarde incendiou o coração de John Wesley, desencadeando assim um outro reavivamento. Como eu já disse, Paulo nesta carta, ele trata de inúmeros assuntos relacionados ao Evangelho. Mas no capítulo 1, no versículo 1, tem algo interessante, tem algo particular. Como assim, pregador? Não estou entendendo, eu te explico. Segundo os estudos teológicos, Pedro não concordava que Paulo podia ser apóstolo, porque para ser apóstolo naquele tempo tinha que ter três requisitos: primeiro, ter andado com Cristo; segundo, ter visto a crucificação de Cristo; e terceiro, ter andado com Cristo depois que ele ressuscitou dos mortos. E Paulo não tinha nenhum desses três requisitos, e por isso então Pedro não concordava que Paulo podia ser apóstolo. E a opinião de Pedro a respeito de Paulo já tinha chegado até os irmãos na cidade de Roma, e muitos até concordavam com a opinião de Pedro a respeito de Paulo. É então que Paulo, no capítulo 1, no versículo 1, na carta que ele escreve para os irmãos na cidade de Roma, que ele dá uma resposta para aqueles que concordavam com a opinião de Pedro ao seu respeito. É aí que Paulo, no capítulo 1, no versículo 1, ele escreve dizendo bem assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer: olha, vocês irmãos aí da cidade de Roma, que me desmerecem, que não me consideram como apóstolo, fiquem sabendo que quem me chamou não foi Pedro, quem me chamou não foi Tiago, quem me chamou não foi André, quem me chamou não foi Felipe, quem me chamou não foi Bartolomeu, quem me chamou não foi João, quem me chamou não foi Mateus, quem me chamou não foi o homem, mas quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, quem me separou foi Deus. Vai reclamar com Ele, porque é Ele quem escolhe, é Ele quem separa, é Ele quem chama, é Ele quem levanta, é Ele quem unge, é Ele quem capacita. Foi Ele quem me colocou aqui. Quem te chamou não foi o presidente, quem te chamou não foi o governador, quem te chamou não foi o prefeito, não foi o deputado, não foi o senador, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o diácono, não foi o obreiro, mas quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te separou foi Deus. Ei, ainda que o homem não te reconheça, eu quero te dizer: por Deus você já é. Vai nessa tua força, pastor, cuide mesmo das ovelhas, vai nessa tua força missionária, pregue mesmo o Evangelho, porque Deus já te ungiu, e aleluia, pregue, porque Ele é contigo. Eu não sou Paulo, você não é Paulo, nós não somos Paulo. Eu não sou Pedro, você não é Pedro, nós não somos Pedro. Mas Deus nos chamou, mas Deus nos escolheu, mas Deus nos separou, mas Deus colocou o Espírito dele na gente para pregar o Evangelho. Cadê você que Deus chamou?
Paulo, nesta carta, ele trata de inúmeros assuntos relacionados ao Evangelho. No capítulo 2, Paulo ele fala sobre a imparcialidade. No capítulo 3, Paulo fala sobre a justiça de Deus. No capítulo 4, Paulo fala sobre o justificado pela fé. No capítulo 5, Paulo fala sobre os frutos da justificação pela fé. No capítulo 6, Paulo fala sobre a graça que livra do império do pecado. No capítulo 7, Paulo fala sobre o domínio da lei. E no capítulo 8, no versículo 31, aonde eu quero aqui nesta noite pregar, Paulo, com a caneta de papiro, num papel da época, começa a escrever agora palavras de conforto para os cristãos que estavam sendo perseguidos lá na cidade da Roma. E ele começa a escrever e a dizer bem assim: que diremos, pois, nós, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem se condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e também está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: a amor de ti somos entregue o dia todo para a morte, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Resumindo tudo isso, Paulo estava querendo dizer para os irmãos que estavam sendo perseguidos lá na cidade de Roma: olha, vocês que estão sendo perseguidos, não se abatem, não se angustiem, não se afligem por causa da perseguição, por causa do perigo, por causa da espada, mas permanecem firmes, fiquem firmes, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque se Ele é conosco, quem será contra nós? Paulo estava aqui querendo relembrar a memória dos irmãos que estavam na cidade de Roma. Quem é o Deus que a gente servimos? Paulo estava aqui querendo relembrar a memória dos irmãos que estavam na cidade de Roma. E se Deus ele é por nós, a vitória já é ganha, já é garantida. Paulo estava aqui querendo relembrar a memória dos irmãos da cidade de Roma, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque Ele é o mais forte de todos. Talvez tenha irmãos que estão aqui nesta madrugada, que o seu marido está no alcoolismo. Você não pode trazer a força para a igreja, você não pode fazer ele aceitar Jesus à força, e isso te causou uma preocupação. Talvez tenha irmãos que estão aqui nessa noite, que os seus filhos estão nas drogas, e isso te causou uma perseguição, uma preocupação. Talvez tenha irmãos que estão aqui nesta noite, que você abre a sua geladeira e só tem garrafa de água lá dentro, e isso te causou uma tristeza, uma angústia. Talvez tenha irmãos que estão aqui nessa noite, que você já está cansado de trabalhar debaixo do sol quente, quebrando parede, mexendo massa e ganhando uma merreca para isso. Talvez tenha irmãos que estão aqui nessa noite, que o gás acabou, a luz cortou, a água cortou, o seu celeiro está vazio, você não tem nenhum centavo no bolso. Isso te causou uma tristeza, uma angústia, uma preocupação. Mas eu tenho aqui um recado de Deus para a sua vida. Não, um recado não, melhor, um e-mail, porque já estamos avançados. E o e-mail que chega do céu para mim, para a sua vida é este: Deus não está preocupado com a sua preocupação. É isso mesmo que você ouviu. Deus não está preocupado com a sua preocupação, com o seu problema. Por que, pregador? Porque Ele tem a solução para ela. Ele tem a solução para a sua preocupação. Ele tem a solução para o seu problema. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Você não vai morrer, o teu barco não vai afundar, você não vai perecer, porque o Senhor Jesus ele está contigo, Ele está no teu barco. E nesta madrugada Ele te toma pela tua mão direita e manda eu te dizer: meu filho, não temas, porque eu te ajudo, não temas, porque eu estou contigo. Só quem acredita que Deus é contigo
falta-nos confiança. Quando eu falo de confiança, eu me lembro de Pedro quando ele estava na prisão. Diz as Escrituras Sagradas que Herodes tinha prendido Pedro e a Tiago. Herodes tinha mandado matar a Tiago ao fim da espada. No outro dia ele ia matar Pedro, e diz a Bíblia que Pedro estava dormindo na prisão. Isto é confiança. Para ser mais específico, confiança é quando você está cheio de problema material, problema financeiro, problema sentimental. É quando ao seu redor tudo está pegando fogo, mas você não deixa aquele problema te abater, você não deixa aquele problema te angustiar, porque você sabe que o Deus a quem você serve, a qualquer momento, a qualquer segundo, Ele pode se levantar e pode te dar vitória, pode descer com a providência. E muitas das vezes falta-nos confiança, porque mesmo sabendo que Deus Ele é conosco, nós deixamos o problema nos abater, deixamos o problema nos angustiar, deixamos o problema mudar a formosura do nosso rosto. Até parece que esquecemos quem é o nosso Deus, até parece que esquecemos desse versículo que diz, que diremos: pois nós, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até parece que esquecemos que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Até parece que esquecemos que o nosso Deus, Ele é o mais forte de todos. E por isso que eu quero aqui nesta noite relembrar sua memória quem é o Deus a quem você serve. É por isso que eu quero aqui nesta noite relembrar sua memória que se Deus Ele é por nós, a vitória já é ganha, já é garantida. Assim como Paulo, eu quero aqui nesta noite relembrar sua memória que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque Ele é o mais forte de todos. E já quero começar aqui dizendo quem é o nosso Deus. Quem é o Deus que Paulo estava dizendo? Que diremos, pois não conquista dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus aqui que Paulo estava dizendo não é Apolo, não é Apolonopes, não é Confúcio, não é Orfeu, não é Demóstenes, não é Heroíto, não é Zoroastro, não é Políbio, não é Platão, não é Hipócrates, não é Sócrates, não é René Descartes, não é Xenofonte, não é Xenofonte, não é Albert Einstein, não é Napoleão Bonaparte, não é Pedro Álvares Cabral, não é Júlio César, não é César Augusto, não é Carlos Magno, não é o Mohammed, não é o Papa, não é o Maomé, não é o Buda, aquele gordo careca que fica de costas para os outros, não é o Allan Kardec, não é o Dr. Fritz, não é o Zergó, não é uma porcaria de uma galinha preta, não é um rei de arruda, não é um trevo de 4 folhas. Eu disse não. O Deus a quem Paulo estava dizendo que se Ele é por nós, quem será contra nós? Não são nenhum deles. Mas o Deus a quem Paulo estava dizendo é aquele, irmão, a qual os testemunhos de Jeová é aquele que de vez em quando bate na porta da sua casa. Eles dizem que Ele não é Deus. Coitado, eles não conhecem nada de Bíblia. Isaías profetizou acerca dele, e Isaías disse no capítulo 9, no versículo 6: e ele será chamado pelo nome de maravilhoso,